Aviso importante: este conteúdo é sensível. Esta série do podcast Radar Direitos Humanos, feito em parceria com as Católicas pelo Direito de Decidir, trata de questões como violência, linguagem forte, e você pode ser uma pessoa sensível a este tema, ou pode mesmo estar passando por um momento difícil, onde a sua saúde mental precisa ser cuidada e, se você adentrar ao tema, pode lhe causar alguma dificuldade. Por isso é importante que, como um sinal de autocuidado, você então se pergunte se deve ou não continuar a acompanhar essa série. Foi quando, então, as mulheres, mais de uma outra forma, puderam, então, controlar essa capacidade e se libertar, de alguma forma, do controle dos homens sobre os seus corpos, dos pais, dos pastores, dos padres, das igrejas, das religiões e também de todo o campo conservador da sociedade que na verdade, só enxerga as mulheres com essa função materna. Quer dizer, a impossibilidade de nomear a deusa no cristianismo. Então, Maria é mãe de Deus. Para ser mãe, o filho tem a natureza dela. Tem a mesma natureza. Portanto, se ele é Deus, ela tem que ser deusa, não é? A impossibilidade, dentro do cristianismo, de pensar essa figura feminina como deusa. E no campo católico, a gente ainda tem a sorte de ter essa referência, que é uma referência muito, muito complicada, porque ela é a expressão da impossibilidade da divinização das mulheres, porque ela é virgem e mãe, o que é impossível para nós. Nós ou somos mães ou somos virgens. Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Este é mais um episódio do podcast Radar Direitos Humanos, editado e produzido pelo Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Pessoal, eu me chamo Jacinta Chaves, sou psicóloga e membro da Paróquia Anglicana São Felipe, em Goiânia, da Diocese Anglicana de Brasília. Falo aqui em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou boas-vindas a todas as pessoas ouvintes do nosso programa de podcasts, onde temos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E neste episódio, nós vamos falar sobre o histórico da luta pelos direitos sexuais e reprodutivos a partir da atuação e engajamento das católicas pelo direito de decidir. Hoje, eu tenho a satisfação e a honra de conversar com a professora doutora Maria José Rosado. Professora, seja muito bem-vinda ao Radar Direitos Humanos. É uma alegria ter você aqui conosco. Eu é que agradeço a oportunidade, como eu sempre digo, a gente quer esse espaço de voz, né, esse lugar em que a pauta que a gente defende, a agenda que a gente tem, ela pode ser, mais esparramada, não é? Mais compartilhada por mais gente e colocada à discussão e ao diálogo. Né? Muito obrigada. Então, vamos apresentar a professora Maria José Rosado, é socióloga, é uma das fundadoras da ONG feminista Católicas pelo Direito de Decidir, doutora. Ela é professora aposentada da PUC de São Paulo e pesquisadora do CNPq. E é uma das 10.000 docentes mais influentes das Américas. Em 2005, foi indicada pela Associação Mil Mulheres pela Paz, juntamente com outras 51 brasileiras,
para receber coletivamente o Prêmio Nobel da Paz. Seus campos de atuação incluem o cruzamento das questões feministas e de gênero com a religião, as discussões sobre o lugar e o papel das religiões em sociedades modernas e democráticas, e as permanências e transformações do catolicismo. A defesa da legalização do aborto é uma luta que existe há décadas, né? Há exemplos de mobilizações pela legalização nos Estados Unidos, em diversos países da Europa e também da América Latina e Caribe. Sabemos também que a questão do aborto, do ponto de vista social, político e legislativo, possui diferenças nessas regiões. Podemos dizer, então, que a luta pelo aborto legal, seguro e gratuito possui uma história e uma pluralidade de questões. Você poderia traçar a trajetória dessa luta feminista em prol dos direitos sexuais e reprodutivos? Olha, essa é uma longa trajetória, né? Ela, digamos que ela é anterior ao movimento feminista organizado, o movimento de mulheres, que vem publicamente dizer à sociedade que nós, mulheres, queremos controlar a nossa capacidade maravilhosa de fazer outros seres humanos. Então, as mulheres sempre tentaram, sempre buscaram meios de controlar essa sua capacidade, por meios não medicamentosos, digamos, né? Outros tipos de meios do conhecimento ancestral das mulheres que sabiam buscar ervas e tipos de produtos que elas podiam encontrar nas suas comunidades para interromper um processo gestacional que, naquele momento, elas julgavam que deveriam interromper. Então, isso é parte da história das mulheres e não pode ser diferente, porque esse processo maravilhoso, extraordinário de fazer um outro ser humano se dá nos nossos corpos. E, portanto, somos nós, né, que temos interesse, que temos desejos de controlar essa capacidade. E, bom, no famoso documento de Beijing, e depois do Cairo e de Beijing, está lá dito, não é, que nós, mulheres, queremos controlar essa nossa capacidade de reproduzir a comunidade humana com quem quisermos, quando quisermos, se quisermos, né? E isso é muito importante que seja respeitado. Claro que a realidade é outra, é muito difícil, né? Haja visto que estamos assistindo agora, e com esses dados que indicam meninas, né? Meninas engravidadas, estupradas, né? por pessoas próximas, e que a parte conservadora, mais conservadora e extremista da sociedade, tenta impedir que esse processo seja, enfim, não levado adiante na forma de um aborto. Mas, quer dizer, as mulheres, uma vez que esse processo se dá nos seus corpos, elas sempre, né, historicamente, elas sempre buscaram meios de controlar esse processo. E, bom, aí, quando, nos anos 60, veio a pílula anticoncepcional, então, massivamente, né, com acesso nas farmácias, né, com essa possibilidade de um acesso massivo, foi quando, então, as mulheres mais, de uma outra forma, puderam, então, controlar essa capacidade e se libertar, de alguma forma, do controle, né, do controle dos homens sobre os seus corpos, né, dos pais, dos pastores, dos padres, das igrejas, das religiões, e também de todo o campo conservador da sociedade que, na verdade, só enxerga as mulheres
com essa função materna, né? A reação de políticos no Congresso Nacional, no parlamento, contra as mulheres, com agressões, inclusive físicas, contra as mulheres, é a expressão, né, de que na mentalidade conservadora, as mulheres estando no parlamento estão fora do seu lugar. Seu lugar é serem belas, recatadas e do lar, não é? E não estar nos lugares de poder. Ora, na verdade, nós queremos o poder. Nós queremos estar lá onde se decidem os destinos da nação e da população. É lá que nós queremos estar também, né? Também, né? E não alijadas desse lugar. Então, historicamente, as mulheres sempre buscaram meios de controlar essa sua capacidade de fazer nós, seres humanos, porque é nos corpos das mulheres que isso se realiza. Atualmente, não só, né? Pessoas que gestam, que são outros corpos e que também têm o mesmo direito de controle, né, sobre essa capacidade que é adquirida. Assim como outros movimentos sociais, os movimentos feministas também passaram por uma série de transformações ao longo do tempo. Ainda pensando sobre esse histórico de luta pelo aborto legal, seguro e gratuito, como você observa essa mobilização nas últimas décadas, principalmente com o advento da internet? Qual o papel das redes sociais nessa luta? Primeiro, eu acho que é importante a gente lembrar que o movimento de mulheres, o movimento feminista, ele se tornou extremamente diverso. Ele foi inicialmente um movimento mais do campo liberal, né? Do campo de defesa de direitos, na linha da afirmação democrática e liberal, né? Mas ele se diversificou e hoje o que nós temos é um movimento com muitas faces, felizmente. Então, há um movimento feminista negro, há um movimento feminista indígena, há um movimento feminista branco, há um movimento e que se reflete também nas religiões, né, onde mulheres religiosas de várias fés, né, de muitos tipos de crenças religiosas mais organizadas em igrejas ou não, nós temos mulheres se declarando feministas ou não, mas participando da luta por direitos para as mulheres. Então, eu acho que é uma riqueza do movimento de mulheres, do movimento feminista contemporâneo, essa diversidade enorme e esse abraçar de pautas, né, tão diversas. O importante seria né, que a sociedade entenda que essa não é uma pauta das mulheres, ela é uma pauta societária. Quer dizer, é uma questão que atinge toda a organização da sociedade. Toda a sociedade está implicada nessa luta. Então, ela não é uma pauta, digamos, identitária, ela é uma pauta da sociedade. E é muito importante que se entenda isso, essa mobilização de rua, essa mobilização social que houve em torno do PL 1904, contra esse PL, ela expressou essa mobilização, o quanto a sociedade entende, né, que não é uma pauta exclusiva de um grupo da sociedade, mas que implica em relações sociais que organizam toda a sociedade. Então, acho que isso é um ganho político muito enorme, né? Quer dizer, retirar essa pauta de um lugar de exclusividade,
minimizado de alguma forma e referido a uma parte só da população para entendê-la como uma pauta civilizacional, uma pauta societária. Nesse sentido, eu gostaria, Jacinta, de acrescentar em relação à pergunta sobre história, essa compreensão equivocada, né, de que as pautas, a agenda feminista, a agenda do movimento de mulheres, ela é restrita a uma parte da população, ela impede que os livros de história incluam tudo aquilo que diz respeito à luta das mulheres e aos ganhos históricos das mulheres. Eu sempre refiro uma pesquisadora francesa, Danielle Léger, que fala como a possibilidade da massificação da pílula anticoncepcional, quer dizer, de como essa pílula se tornou possível de ser adquirida por qualquer mulher em qualquer lugar, bom, apesar de tudo que a gente sabe que impede esse acesso, não é? Mas essa possibilidade como foi libertária para as mulheres e as libertou do controle, né? Do controle dos homens sobre os seus corpos. Como eu digo sempre, a única coisa sagrada realmente é o meu corpo, é o meu templo, é aquilo que eu sou. E eu digo que a expressão disso é que quando você se desentende com alguém, você não lhe estende a mão e você não permite que toque você, que abrace você. Quer dizer, isso nós somos essa corporeidade, portanto, o respeito a ela e a compreensão de que esses direitos são direitos fundamentais, inalienáveis, ela é crucial para a luta por direitos e por uma sociedade justa. Eu posso acrescentar uma historinha de que eu gosto muito, é uma historinha muito antiga, mas é uma história que eu acho emblemática, que diz que um ET, um ser de um outro planeta, curioso que estava aquele povo do outro planeta, sobre o que ocorria na Terra, resolveu vir aqui. Só que a decisão do grupo foi, bom, em chegando lá, você vá às bibliotecas e leia todas as enciclopédias históricas que contem a história dessa turma que vive nesse planeta. E assim ele fez. Ele veio, leu todas as enciclopédias históricas, todos os livros históricos aos quais teve acesso, em todas as bibliotecas, percorreu todas elas, voltou para o seu planeta, sem ter a mínima ideia de que essa população humana era dividida em homens e mulheres, porque a história só conta os feitos dos homens. A história conta guerras, conta lutas, e aí estão os homens. Então, a história nos oculta, nos invisibiliza como a gramática, que nos obriga a usar o masculino quando, numa assembleia, você tem 399 mulheres, mas tem um ser do sexo masculino. Eu me rebelo, eu sempre uso o feminino e digo que eles se incluam, né? Que a gente já teve que se incluir por séculos, que agora eles se incluam no feminino, e que é uma honra para eles. E eu digo, Jacinta, eu uma vez fazia essa observação, e até para o Leonardo Boff, meu amigo e tudo, quer dizer, a impossibilidade de nomear a deusa no cristianismo. Então, Maria é mãe de Deus. Para ser mãe, o filho tem a natureza dela. Tem a mesma natureza. Portanto, se ele é Deus, ela tem que ser deusa, não é? A impossibilidade, dentro do cristianismo, de pensar essa figura feminina
como deusa. E no campo católico, a gente ainda tem a sorte de ter essa referência, que é uma referência muito, muito complicada, porque ela é a expressão da impossibilidade da divinização das mulheres, porque ela é virgem e mãe, o que é impossível para nós. Nós ou somos mães ou somos virgens. Então, ela, na verdade, é a expressão, no limite, ela é a expressão da impossibilidade da divinização do feminino. E eu digo que no catolicismo, eu tenho isso escrito, inclusive, há muitos anos, como no catolicismo, o ritual mais importante, que é a celebração cotidiana da Eucaristia, ela está todos os dias dizendo simbólica e realmente que nós, mulheres, poluímos o sagrado. Porque só um homem, ele pode ser gay, mas ele tem que ter o pênis, ele tem que ser homem, para fazer a ligação da comunidade com a divindade. Então, nós, mulheres, não podemos, porque continuamos sendo as Evas, aquelas que poluem o sagrado. Então, somos impedidas de fazer essa ligação com o divino. Então, é muito forte para nós, mulheres, o cristianismo eu diria, tremendo, né? Tremendo, e não por acaso houve todo o período da Inquisição e da morte às bruxas. Professora, isso que a senhora está falando me remete assim, um pensamento das raízes, me remete às raízes do catolicismo, as raízes da religião cristã, ao judaísmo, porque lá tem muito nítido essa coisa da separação da mulher do homem, da impureza da mulher. É isso mesmo, quer dizer, a religião judaico-cristã. Né? A raiz está lá no judaísmo. E é uma exclusão das mulheres, né? É uma compreensão das mulheres que a sociedade está continuamente reproduzindo, o que chega ao extremo de um homem poder dizer a uma mulher: eu não estupro você porque você é feia. Isso é a expressão máxima de um machismo que estrutura a sociedade, que está presente, que permeia a compreensão que a sociedade tem de nós mulheres. Né? Estrutura, adoece e violenta, né? E, claro. E subjuga, né? Católicas pelo Direito de Decidir surge no Brasil no ano de 1993 e se institucionaliza oficialmente em 1994. Podemos dizer que é um dos primeiros movimentos feministas no Brasil a pensar o feminismo em diálogo direto com o catolicismo e o cristianismo. Por favor, nos fale um pouco sobre a trajetória histórica da ONG e como ela tem contribuído para a discussão do Estado laico no país. Então, Jacinta, eu acho que a distância no tempo nos permite reconhecer o quanto a criação de católicas pelo direito de decidir no Brasil, ela foi, de fato, desafiadora, porque foi o primeiro, não foi um dos primeiros, foi o primeiro grupo que se organizou e se apresentou à sociedade brasileira como espaço crítico da religião, a partir daquilo em que ela atinge as mulheres negativamente. Eu acho que foi uma audácia criá-lo, porque nós estávamos vivendo ainda uma imagem pública da religião cristã como aquela que havia sido, e de fato foi, um espaço importantíssimo de resistência à ditadura militar. Então, a religião cristã tinha ainda todo esse reconhecimento da sociedade o quanto ela havia contribuído no campo da resistência à ditadura militar. E católicas vêm apresentando-se como crítica a essa religião em relação àquilo que ela significa para as mulheres, né? De tentativa de controle dos seus corpos e de impedimento
de que elas tenham poder na religião e na sociedade. Quer dizer, colocando, na medida em que a religião reproduz essa ideia de que nós, mulheres, somos belas, recatadas e do lar, ela reproduz essa ideia de que o que nos faz, o que nos constitui como seres humanos, é a possibilidade da maternidade, realizada ou não. Quer dizer, somos mães. Os homens não são pais, né? Eles não são pais, mas nós somos definidas pela maternidade. Inclusive, se fala de maternidade espiritual. Quer dizer, as religiosas católicas que não se casam, elas são consideradas mães espirituais, mas temos que realizar a maternidade. Por isso, esse lugar, essa busca, esse investimento das mulheres no campo do poder político é tão rechaçada, é tão dificultada. Veja a história das cotas, como as mulheres têm que estar em disputa constante para ter recursos dos partidos, para alavancar suas candidaturas, como isso é difícil. E é ainda mais uma sociedade que tem uma estereotipia muito forte, supremacista branca, e que coloca mulheres negras num outro lugar, né, numa outra condição e numa outra compreensão, né, da negritude feminina. E isso eu acho que é fundamental que a gente sempre diga, né, como essa estruturação, essa sociedade estruturada com o supremacismo branco, como ela é cruel com a população negra, né, com as mulheres negras. Então, acho que lembrar sempre isso, e as figuras da divindade no cristianismo, embora fossem árabes, fossem de um campo, de uma população não é branca, foi sempre reproduzida nas imagens como brancas. Um Jesus branco, uma Maria branca, quer dizer, o José é branco. Então, essa reprodução simbólica, imagética, constante do supremacismo branco no cristianismo. Então, de fato, Católicas foi o primeiro grupo que publicamente, e num momento que ainda era politicamente muito delicado em relação a qualquer crítica a grupos organizados que tivessem resistido à ditadura militar, como era o caso da Igreja Católica como instituição. Claro que houve de tudo dentro da igreja, mas a cúpula da CNBB, a cúpula da igreja, representada na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela havia sido, publicamente, ela havia se posicionado na resistência à ditadura militar. Então, era muito delicado colocar qualquer crítica a essa instituição. E Católicas vêm para dizer maior respeito a essa instituição nesse sentido. Também estamos com essa instituição na sua luta por justiça social, mas não podemos deixar de criticá-la em relação ao lugar que ela mantém para as mulheres e que repercute no lugar que é atribuído às mulheres na sociedade. Então, Católicas foi o primeiro grupo organizado que veio publicamente fazer essa crítica. E ficamos sozinhas durante 30 anos, até que as evangélicas vieram ao público, criando as evangélicas pela igualdade de gênero, as evangélicas pela legalização do aborto, vários grupos de mulheres evangélicas também se organizando, tendo voz pública, disputando lugar de fala para trazer uma narrativa do campo evangélico, né, do campo protestante, do campo evangélico, também na linha da resistência a essa exploração e dominação, tentativas, né, dos corpos, dos nossos corpos. Então, Católicas, de fato, foi pioneira nesse sentido, né, e ficou sozinha nesse campo, né, dando essa voz pública. E eu sempre conto essa história, né, de que a gente, quando começou Católicas, a gente dizia
que para nós, desde o início, a comunicação era fundamental no sentido da mídia, né? Porque a gente dizia a única forma da gente se contrapor a uma instituição, que é uma instituição com enorme poder político, social, religioso, econômico, que é a Igreja Católica, que é o Vaticano, a única forma da gente se contrapor é indo à mídia e fazendo a nossa voz se amplificar pelos meios de comunicação, né? Como a gente chamava à época os meios de comunicação de massa. E então a gente decidiu que a gente jamais responderia a uma única pergunta: quantas éramos? Porque nós dizíamos, não podemos dizer que somos 5 mulheres malucas contra uma instituição tão poderosa como o Vaticano. Então, era a resposta que a gente não dava. Até que uma companheira do Uruguai nos falou: olha, a gente pode dizer que todas as mulheres e homens que se utilizam da contracepção são mulheres e homens pelo direito de decidir. Então, é uma multidão. Somos uma multidão, na verdade. A senhora usou o termo audácia, né? Agora há pouco, para falar da criação, né? Desse movimento, e eu acho uma audácia imprescindível. E por isso a gente agradece muito a contribuição, assim, ímpar dessa audácia da Católicas pelo Direito de Decidir, que já fortaleceu outras organizações nessa caminhada, né? E aí, como a senhora bem falou, e a importância, né, professora, de entender toda essa trama, essa implicação do poder político, social, religioso e econômico, não ter uma visão romântica, saber que tudo está interligado. E estar constantemente analisando as novas conjunturas, né, as correlações de força que se apresentam, né, e como a gente reconhecer também toda a mobilização que se dá dos diferentes grupos que se organizam na resistência. É fundamental reconhecer, né, essa mobilização que se dá de novas formas. Você falou das redes sociais, elas têm sido cruciais para o bem e para o mal, mas elas são fundamentais. Quer dizer, como é que se conseguiu a mobilização de rua contra o PL 1904? Pelas redes sociais, quer dizer, essa comunicação imediata, potente e amplificada que, de repente, põe todo mundo contra o PL na rua. As redes sociais, elas são fundamentais, cruciais, para se continuar essa mobilização, né, que é o que, de fato, move. O que move não é a institucionalidade, não é o Congresso Nacional, não é o STF, o que move é a sociedade organizada, é o povo na rua, como se diz, né? E é verdade, quer dizer, é o povo na rua. Eu acho que as ruas contra o PL 1904 são a expressão disso. Eram meninas, jovens, crianças, meninos, homens, mulheres que se mostravam como vovós, né, contra esse PL. Então, foi uma mobilização bastante ampla, né, de diferentes forças da sociedade. Então, é muito animador, né, a gente vê que, apesar, ou com toda essa extrema-direita se mobilizando, organizando-se com recursos econômicos fortíssimos, transnacionalmente organizada, como a sociedade é capaz de se mover contra isso e mudar a correlação de forças, quer dizer, mudar de fato, quer dizer, era uma proposta, né, de projeto de lei que era para ser aprovada e que a sociedade segurou. Eu acho que nos faz analisar como há um poder, né, econômico, político e inclusive simbólico do lado da extrema-direita, mas
Isso não quer dizer que a resistência não tenha a sua força e não seja capaz de mudar essa correlação de forças. É nisso que a gente tem que acreditar e investir. E pensar que foi possível começar esse diálogo entre religião e poder político, né, e econômico, e que as católicas colaborou grandemente, imprescindivelmente com esse diálogo, porque eu estava me lembrando de um texto da Helena Vola, num livro que a senhora organizou, Gênero, Feminismo e Religião, e o artigo da Helena Vola traz várias provocações nesse sentido, e ela fala da importância do paradigma religioso ou religião de não superestimar a ótica da religião nem subestimar, né? Mas colocar como pauta cotidiana a pauta da religião, tratar de trabalhar, de estudar, de aprofundar as pesquisas nessa questão da pauta da religião, né? De colocar a religião nessa pauta de pesquisa, né? Tem uma razão histórica, né? De como a religião, no mínimo, para dizer muito delicadamente, maltratou as mulheres, né? Volto a lembrar a Inquisição, colocar as mulheres como bruxas e matá-las, né? Matá-las fisicamente. Quando a gente vai lá nos Estados Unidos, lá onde houve a dança das bruxas, é impressionante a gente pensar naquilo. E depois toda a Inquisição, né, que levava as mulheres à morte. Na Igreja Católica, há essa tradição de canonizar, né, quer dizer, tornar santa, declarar que é santa. Agora, se a gente for analisar que perfil de mulheres a Igreja Católica reconhece como santa. Reconhece como santa, por exemplo, uma mulher que prefere morrer, deixar suas filhas e filhos órfãos, pequenos, a fazer um aborto. Que defesa da vida é essa? E como eu digo, quer dizer, o feminicídio está aí matando as mulheres todos os dias, cotidianamente, né? E não há defesa da vida para essas mulheres. Não há defesa da vida para a população negra, para jovens negros, que a polícia mata assim, cruelmente, friamente, cruamente, todos os dias. E não se vê essa defesa da vida nesse sentido e colocando essas questões que são a tentativa de extermínio da população negra, como da população indígena. Então, na verdade, não é defesa da vida, é defesa fetal, é defesa embrionária e fetal, do embrião e do feto, não nascido. Não, é defesa do não nascido, da não nascida. Não é defesa da vida realizada pelo nascimento. Agora, isso que a Helena Vola diz, então, eu dizia, o feminismo, o movimento de mulheres tem razão, né, de pensar, né, como disse o marxismo em relação à religião, que a crítica da religião estava feita, então que não tinha mais que se ocupar. E eu acho que o feminismo também adotou uma posição de rechaço, tratamento da religião, que impediu ver que, para grande parte das mulheres no nosso continente latino-americano, no Brasil, para grande parte das mulheres, a religião é parte da sua vida, está no seu horizonte, e é importante no momento em que ela cria o seu projeto de vida. A religião está lá. Então, politicamente, a gente tem que tratar. Isso não quer dizer afagar a religião, impedir a crítica à religião, de forma nenhuma, e muito menos deixar de dizer, repetir e repetir que o Estado brasileiro é laico, né? Você puxou a questão da laicidade. Católicas sempre teve essa pauta na sua agenda política, a defesa de um Estado
laico. Por quê? Um Estado laico, isso é muito importante entender, ele não é contra a religião. O que ele faz é permitir que pessoas religiosas elas realizem seus atos, seus rituais, que ela cumpra que deve cumprir da sua religião, mas ela deixa a liberdade para aquela parte da população que não tem como guia no seu horizonte de vida a religião, também tem seus direitos de cidadania respeitados. Portanto, ela deixa a liberdade, né, de cidadãs e cidadãos a decisão individual, que é individual, não é, sobre o segmento ou não de uma doutrina religiosa. E, enquanto Estado, deixa e respeita a liberdade de todos aqueles cidadãos e cidadãs que não definem, que não pautam a sua vida por uma crença religiosa. Então, não é contra a religião, mas, ao contrário, é exatamente a possibilidade da liberdade religiosa, né? De qualquer crença, de não ser um Estado teocrático, não ser um Estado confessional, mas ser um Estado que respeita a religião e dá liberdade, né, às suas cidadãs e cidadãos de se definirem ou não por um credo religioso. Isso é fundamental a gente entender e defender, né, que a laicidade do Estado ela é necessária para que a liberdade religiosa possa se exercer. O Estado teocrático, ele impede, ele corta a liberdade religiosa à medida em que ele assume uma única religião na sua Constituição, né? Então, ele rechaça todas as outras religiões que não sejam aquela que o Estado definiu como sua. Portanto, é um Estado exclusivista de uma religião, enquanto que o Estado laico respeita todas as crenças religiosas. O Estado laico favorece o diálogo interreligioso, né? Claro. E o Estado teocrático, ele vai fortalecer a intolerância religiosa e, consequentemente, as violências, né? Exatamente. Nós temos acompanhado o avanço da extrema-direita em diversos países, a vitória de Bolsonaro e de Javier Milei na América Latina, o retorno fortalecido de Donald Trump nos Estados Unidos e o avanço da extrema-direita atualmente na França e em outros países europeus. São alguns exemplos bem recentes. Quais os impactos desse cenário no campo dos direitos sexuais e reprodutivos? E, pensando no futuro, quais serão os desafios dos movimentos feministas diante de tudo isso? A incidência dessa extrema-direita é muito forte. É uma extrema-direita organizada transnacionalmente, com fontes de recursos altíssimos e que tem uma pauta única de intervenção, de incidência, intervenção nos estados nacionais em função do estabelecimento da sua pauta como pauta de Estado. Esse é o objetivo, é tornar pauta de Estado aquilo que é a pauta da extrema-direita e que, portanto, reflete uma pauta de uma parcela pequena da população e que, no entanto, tem um poder de incidência, um poder político, um poder econômico muito forte e tenta, então, tornar essa sua pauta uma pauta de Estado. E a resistência a isso é absolutamente necessária e eu acho que ela deve se dar em todos os campos, né? No campo parlamentar, no campo do judiciário, no campo legislativo e principalmente no campo da sociedade civil, né? Quer dizer, de fato, o que conseguiu barrar o PL 1904 foi o povo na rua. Isso foi o que conseguiu barrar. Quer dizer, foi o susto que levou Arthur Lira e Sóstenes Cavalcante quando viram a sociedade na rua com o cartaz "Criança não é mãe, estuprador não é pai", com um recado muito direto e que
nas redes sociais, pegou fortemente, porque era um recado curto e direto. Criança não é mãe, estuprador não é pai. Portanto, a sociedade contra o PL 1904. E eu penso que essa direita, essa extrema-direita no parlamento se deu conta, né, e retirou a urgência do PL imediatamente, retirou a proposta de votar a urgência desse PL e que deveria, na verdade, ser arquivado e não ter a proposta que foi a proposta do deputado Arthur Lira de constituir uma comissão para tratar do PL. Não existe possibilidade de tratar do PL. Esse PL tem que ser arquivado e morto, né? Ele não tem possibilidade de tratamento, não interessa. Houve muita discussão e muita fala no sentido de que a punição do estuprador era maior do que a da pessoa estuprada, né, da menina estuprada e que havia sofrido a violência. Eu acho que não é essa a discussão é não, quer dizer, não há sentido nesse projeto e ele tem que ser realmente arquivado para sempre, morto. Não há o que discutir sobre esse PL, não há o que discutir, né? É indefensável. Quer dizer, a discussão, eu acho que ela teve efeitos muito positivos no sentido de trazer a público dados que mostram que a maioria de gravidezes resultantes de estupro é de meninas, é de crianças e de meninas negras, e grande parte de meninas indígenas também. Então, é um projeto racista, extremamente racista. Enfim, é indefensável. Não há que constituir comissão para discutir. Há que rejeitá-lo e arquivá-lo para sempre. Para continuidade, né, dessa estratégia de colocar o povo na rua, de irmos para a rua, né, para mostrarmos aos campos decisórios, né, que tem nessas instâncias decisórias dos destinos do país, que nós estamos atentos aqui, somos cidadãos atentos àquilo que acontece e vamos reagir quando considerarmos que aquilo que se está propondo não é aquilo que a sociedade deseja para si. A questão do aborto é uma pauta societária e é imperdoável que o ministro Barroso tenha engavetado aquilo que Rosa Weber deixou, inclusive já com seu voto, e dizer que a sociedade não está preparada. A sociedade mostrou nas ruas que ela quer essa discussão. Ela quer, no mínimo, ela quer que não se avance sobre aquilo que já está estabelecido, que são os 3 casos de permissivos legais ao abortamento. No mínimo isso. E nós queremos avançar sobre essa pauta. Eu acho indigno que o ministro do Supremo Tribunal Federal tenha engavetado, né, o voto de uma colega, né, de uma ministra que fez questão de, ao deixar a corte, expressar o seu voto. E ele diz, isso fica arquivado até que a sociedade se manifeste positivamente. Ela já se manifestou. O ministro aqui está dormindo, não entendeu ainda que a sociedade se manifestou. Então, a gente vai se encaminhando para o final dessa maravilhosa conversa com a professora Maria José Rosado e desejamos agradecer a parceria nesta série sobre o tema Direitos Sexuais e Reprodutivos, a Organização Católicas pelo Direito de Decidir, né, a organização que defende tais direitos e compreende a importância de se manter firme na defesa das meninas, mulheres e pessoas que gestam. E agradecemos a você, professora, por sua disponibilidade, atenção, por reservar um tempinho na sua agenda corrida para a gente conversar a respeito, dialogar e fortalecer a nossa luta. E assim, eu gostaria de devolver à senhora a palavra para algumas considerações finais. Jacinta, eu acho que eu vou pegar a sua dica da esperança. Não é? Eu acho que todo esse contexto que a gente viveu
com a proposta, né, do PL, ela mostrou uma sociedade viva, né, uma sociedade que não quer retrocessos, né, uma sociedade que quer os seus direitos respeitados e ampliados, né? Nós queremos ampliados, né? Mas eu acho que isso foi um alento, né? E de fato um sopro de esperança muito forte. A sociedade não está calada e não quer se calar, né? Ela quer vir e manifestar o que ela quer para si. Que tipo de sociedade ela quer? Uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, uma sociedade que respeite, né, os direitos de cidadania de todas as pessoas e, muito particularmente, daquelas populações marginalizadas, mais cruelmente tratadas pela sociedade. Então, acho que é isso. Eu acho que a sua palavra é fundamental para a gente finalizar essa conversa, que a esperança nunca deixe de estar junto com a indignação no nosso horizonte. Indignação esperançosa, que seja o nosso guia na vida, né, e na nossa ação política. E a gente que agradece, viu, Jacinta? É muito importante ter espaços em que essa pauta é colocada, é ampliada, vai para outros grupos, para grupos que às vezes nunca tiveram a oportunidade de ouvir, né? E fundamentalmente que a gente esteja aberto ao diálogo em que a gente possa ouvir, né? Ouvir as pessoas. O tema do aborto, muito particularmente, é um tema muito delicado. Ele atravessa a vida das pessoas, das famílias, de mulheres e de homens, de jovens. Então, é um tema delicado e que a gente deve tocar também delicadamente e respeitosamente, e sempre, sempre, sempre com abertura para dialogar, para conversar, para ouvir, né? E para também expressar aquilo que são nossas posições, aquilo que a gente pensa, e que não é resultado de abstração, né? É uma defesa real da vida, é uma defesa da vida real, né? E não de uma abstração. Obrigada, professora. Eu desejo que a gente tenha outros encontros para continuar tratando dessas questões importantes para a nossa sociedade. Sempre aqui às ordens e atenta, né? Aquilo que vocês precisarem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais. No Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.